bem-vindo mais uma vez aqui no Usando a Bíblia. Hoje no nosso encontro, eu queria falar um pouquinho com você sobre o milênio. O que acontecerá no milênio? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem também, né? E às vezes até não estudam. O que acontecerá no milênio? Quando você vai no livro de... quando você acompanha o Apocalipse, você vê que na volta de Jesus, quando Jesus voltar, ele leva os justos vivos que estarão aqui na terra e vai ressuscitar os justos mortos, né? Mateus 24, verso 29, ali também fala. Enfim, tem alguns textos na Bíblia. E o que acontecerá durante o milênio? Vai ter vida na terra? Essa é a pergunta. Quando você passeia pela Bíblia Sagrada, porque quando você quer um assunto, você tem que procurar pela Bíblia. A Bíblia não contém só uma página sobre tal assunto. Você vai no livro de Jeremias, capítulo 25, verso 33, fala assim, ó: Eis que o Senhor entregar a morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então, quando Jesus voltar, Jesus levará os justos vivos, os que não merecerem que estarão vivos vão cair por terra, fumegados, morrer fumegados, segundo o livro de Pedro. 2 Pedro capítulo 3, e os que não tiverem morrido em Cristo não vão ver essa volta de Jesus. Então a terra por 1000 anos ela ficará escura. Ela ficará escura. Quando a Bíblia diz que o Satanás ficará amarrado, amarrado profeticamente, porque como ele é o maior causador do pecado, você vai no livro de Provérbios, capítulo 5, verso 22, diz que o pecado é como uma corda. Então, porque ele não vai ter ninguém para tentar, ele e os anjos mal. Então, por isso que ele vai ficar 1000 anos pensando, na verdade, o que ele fez. Já vão estar perdidos, mas esse 1000 anos será, né, a terra vai ficar escura, não vai não vai haver mais vida, tá bom? E a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 24, verso 15, fala assim, ó: Tendo a esperança em Deus, como também eles têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E quando você vai no livro, então vai ter duas ressurreições, de justos e de injustos. Aí quando você vai no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 6, Apocalipse 20, verso 6, fala assim: Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não vai ter autoridade. Então, vai haver duas ressurreições, a Bíblia fala, e felizes e santos que participarem da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição já será a ressurreição dos perdidos. Quando você vai em João capítulo 5, verso 28 e verso 29, diz que vai haver duas ressurreições. Então, nesse período do milênio, a terra ficará escura, a terra vai ficar, Isaías capítulo 24, verso 1 em diante, ali também fala que vai ficar, não vai ter sepulturas, não, enfim, não vai haver mais nada. Então, o milênio será, na verdade, uma compensação sabática do pecado sobre a terra. E quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino de uma vez, que Apocalipse capítulo 21 fala da Nova Jerusalém, convém que os injustos ressuscitam. Tá? Mas isso será depois do milênio. Então, o milênio será para os ímpios uma escuridão total, os mortos que não morrerem em Cristo não vão ressuscitar, os ímpios vivos cairão por terra, e Satanás ficará aqui pensando por 1000 anos no que ele fez. Tá bom? Querido, estude a Bíblia Sagrada. Não deixe você ser levado por qualquer vento de doutrina. Sempre use o que está escrito, porque essa é a minha e a tua garantia. E eu queria encerrar o vídeo, esse nosso vídeo, citando um texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz assim: E assim como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, depois disso vem do juízo. Então tem pessoas que andam pregando que no milênio haverá uma segunda chance, e não haverá. Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então nós precisamos, eu e você, se preparar. Tá? Porque se a gente não ver a volta de Jesus, nós temos um problema chamado morte. Se a gente descer a sepultura antes disso, a gente morre com o nosso destino selado, salvos ou perdidos. Que a gente possa se preparar, que a esperança possa brotar cada dia no seu coração. Tá bom? Um grande abraço do Usando a Bíblia e até o nosso próximo encontro.